Os abortos acontecem. Como tratar isso de um ponto de vista de saúde pública? Porque eles acontecem no Brasil e com mulheres pobres. Como é que o senhor resolve essa questão? Começando com políticas públicas a partir de casa, a partir da escola, a partir da vida. Você precisa, os meios de comunicação, nós precisamos debater isso como nós estamos debatendo isso agora. Isso é extremamente importante. Então, o Estado precisa ter políticas públicas claras, voltadas para isso. O Estado é completamente omisso. Essa história de fazer uma propaganda aqui e acolá, colocar um médico da saúde, da família para dar uma ou outra palavra, não é apenas por isso. Temos mais coisas a serem feitas. Pedir só uma licença um minutinho. A nossa enquete, que está aí no ar, chegou ao final, para 73,23% a homofobia deve virar crime. Para 26,77% não deve virar crime. Não é uma pesquisa, não tem valor científico, é uma enquete, mas de alguma forma é um termômetro. Deputado, eu queria abordar alguma coisa ainda em relação ao aborto? Eu queria, sim. Diga, por favor. Eu discordo, assim, essa maneira como o deputado Lincoln Portela tratou a questão do aborto, chamando de assassinato de criança. Eu acho que se a gente for estender dessa maneira, dilatar, eu acho que a corrupção implica em assassinato de crianças. Eu disse, o Estado está omisso. E passa pela corrupção, pelo exemplo a corrupção que políticos dão também então no Estado. Então a gente não pode fazer essas frases, afirmar essas frases de efeito, porque eu poderia dizer, eu poderia dizer isso. É uma vida, não é efeito, é uma vida. É muito mais grave do que uma frase de efeito. Depende, é uma vida, é uma vida feita, é uma vida criada. Não há um consenso sobre quando começa a vida. Isso é uma discussão moral, deputado. Isso é uma discussão moral. Isso não é uma discussão. Isso é uma discussão moral, deputado. Isso é uma discussão moral sobre quando começa a vida. Penal. Porque se a gente for estender, se a gente for... É uma discussão penal também, mas é uma discussão moral sobre quando começa a vida. E é uma discussão moral que implica nas liberdades individuais e no direito da mulher e na proteção da saúde da mulher. Eu também sou a favor de planejamento familiar, eu sou a favor de que a sexualidade seja discutida nas escolas, coisa que os deputados conservadores não são, e a falta de uma discussão sobre sexualidade nas escolas, de uma maneira que contempla a sexualidade na sua diversidade, leva à gravidez precoce. Aí o ponto é o nível da discussão, o debate. Na campanha presidencial do ano passado, houve ali uma discussão da questão do aborto. A gente se lembra, para os críticos, foi tratado de uma maneira muito eleitoreira, cada um se comprometendo ali, tentando ser mais religioso do que o outro. Foi muito permeado pela questão religiosa. A forma como foi abordado o aborto na campanha, interditou o debate de alguma maneira, deputado Lincoln? Ele interditou o debate, eu penso que ele interditou o debate, sim. Pode ser voltado, essas coisas acabam voltando, são até sazonais, dependendo da circunstância, essas coisas voltam. Precisamos debater o aborto um pouco mais no Brasil, mas não no sentido de abertura, e eu continuo, ratifico as minhas palavras, não a ponto de assassinarmos as crianças. Deputado Jean Willis, essa abordagem na campanha incomodou o senhor? Me incomodou bastante, primeiro porque rebaixou a discussão. A discussão não foi encarada com a profundidade que ela tem que ser encarada, observando todos os aspectos, como essa dimensão da saúde, de uma sociedade machista que criminaliza e responsabiliza apenas a mulher pela concepção. Nós temos que fazer um enfrentamento moral sobre essa discussão em torno do início da vida, porque essa discussão em torno do início da vida não implica só na legalização do aborto, mas também na discussão em torno do uso de células-tronco para fins terapêuticos, para salvar pessoas, para combater o câncer. Então, nós vamos ter que enfrentar em algum momento essa discussão moral. Eu lamentei que isso tenha acontecido na campanha. Outro tema polêmico aqui, desculpe interromper, tudo bem. Que nós estamos chegando aqui ao final do programa, eu queria abordar rapidamente com os senhores. O Ciro Gomes, anteontem, pegou e falou que o tema da eventual legalização da maconha no Brasil está tratado com muita hipocrisia. Ele até brincou, falou dos poucos momentos em que eu concordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem dito que esse debate deve ser feito. Eu pergunto aos dois, são a favor da legalização da maconha? E se legalizado, isso ajudaria ou atrapalharia no combate ao uso de drogas e ao narcotráfico? Deputado Jean, começar agora. Eu acho que ajudaria bastante no combate ao narcotráfico. Da mesma maneira que o Estado hoje pode regulamentar o consumo de álcool, por exemplo, que é uma das grandes causas de morte no Brasil, de morte no trânsito, ele pode criar uma lei seca. Ele só pôde criar uma lei seca, o Estado só pôde criar uma lei seca porque a bebida é uma droga legal, regulamentada pelo Estado. Portanto, não há tráfico de bebidas, nem vulnerabiliza os consumidores de bebidas e permite uma educação, inclusive, para o consumo. Isso só vai ser possível se a gente legaliza. Se a gente proíbe, nós somos complacentes, sujamos as nossas mãos de sangue, porque é a proibição que vulnerabiliza todo mundo. Deputado Lincoln, a favor de legalizar a maconha e, se legalizada, ajudaria a combater o uso de drogas e o narcotráfico? Amsterdã já está revendo, inclusive, a cidade livre, os seus posicionamentos nesse sentido. E a nação toda está fazendo isso. Radicalmente contra os posicionamentos
da liberação do álcool assim, em propagandas. Eu tenho projetos que banem por completo a propaganda do álcool nas emissoras de televisão. Um absurdo que aconteceu agora na Copa do Mundo, já na nas Lei Geral comissões, da Copa, na né? Lei Geral da Câmara. Foi se aprovou absurdo. na Câmara um relatório que está prevendo que a bebida poderá ser vendida no estádio. A gente conversou disso anteontem, está numa Lei Geral da Copa que vai ser votada na Câmara dos Deputados. Absurdo. Agora, pode parecer chulo, pode parecer efeito, mas vamos sim, vamos fazer a marcha da maconha, aí depois vamos fazer a marcha do crack, depois vamos fazer a marcha da cocaína, depois vamos fazer... Tem uma diferença, Ora, não deputado, tem do diferença. ponto de vista científico, querido, eu fui do uso jovem, da maconha querido, e do crack. Querido, os médicos dizem... Eu fui jovem, os médicos dizem que o crack é uma droga potencialmente muito mais destrutiva do que a maconha, que até o álcool é mais destrutivo que o... Para tudo há um começo. O cigarro é uma desgraça na vida do ser humano. O cigarro é uma desgraça na vida do ser humano. E a maconha também é. Ela é porta. A maconha é uma porta. É uma porta aberta para as drogas. Esse argumento deles, que a maconha é uma porta de entrada. Isso é um mito. Isso é um mito, isso é uma coisa que precisa ser enfrentada. Assim. A gente não vai discutir a legalização da maconha no Brasil se a gente ficar recorrendo a esses mitos. Não é verdade que a maconha é a porta de entrada para o crack. Existem pessoas que fumam maconha há anos e que são produtivas e que levam a sua vida. A maconha é hoje usada na terapêutica do câncer, por exemplo. Que usa para fazer uso recreativo. Existem pessoas que bebem uísque sem serem alcoólatras. Então a gente não pode generalizar, claro, deputado. Mas também eu não posso liberar. Veja bem, eu fui presidente de uma casa de recuperação de toxicômanos. E eu tenho trabalhos com isso. O meu filho, que inclusive está aqui na televisão, Léo Portela, é subsecretário da Casa Civil e ele tem trabalhado nesse contexto. O subsecretário Clóvis, também, Benevides, em Minas Gerais, tem trabalhado muito isso com o governo Anastasia, tem feito um excelente trabalho. Todas as pessoas que mexem com recuperação de toxicômanos, todos sabem que tanto o álcool como a maconha são a porta de entrada para o vício do crack, da cocaína. Ok, sou contra o tipo de propaganda. O mal já está feito, mas sou contra o tipo de propaganda do álcool que é feita, que é realizada. Penso que os impostos deveriam ser... os impostos deveriam ser altíssimos. Mas não pode se aplicar a mesma forma para a maconha? Eu não posso proibir o álcool agora, porque vai acontecer igual aquela história dos laranjas, na década de 20, década de 30, nos Estados Unidos da América do Norte, de onde surgiu a ideia do laranja. Né? Então, é diferente. Agora, o fato... A gente está entrando na seara das liberdades individuais. Eu só queria contrapor o CETAD, o Centro de Terapia do Abuso de Drogas, da Universidade Federal da Bahia. Eu fiz, como jornalista, fiz um trabalho muito próximo do CETAD. O CETAD distingue o uso do abuso. A pessoa que abusa das drogas, em geral, ela tem um componente nela, genético ou psíquico, que leva ela ao abuso das drogas. Portanto, há uma falta estrutural, um vazio estrutural na composição psíquica dela, ou uma predisposição genética que leva ela ao abuso das drogas. Isso não acontece com a maioria dos brasileiros. O governo, o Estado, só vai poder enfrentar, inclusive, esses casos, se regulamentar o consumo, se tirar da mão de traficantes, porque o consumo continua. Nesse sentido, eu concordo com o Ciro Gomes e concordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil trata com muita hipocrisia essa questão. Não podemos, generalizando, a questão da predisposição. O programa está acabando, rapidinho. Não. Até uma questão da indução. Né? E do comportamento aprendido e da reação condicionada em cima daquilo. Então, é um pouco mais complicado do que isso. Foi votada no Senado uma emenda à Constituição que trata dos recursos que devem ser aplicados pela União, pelos estados e os municípios na saúde. E o governo federal teve uma meia vitória ali, porque impediu que fosse aplicado um dispositivo que obrigaria a gastar muito mais do que ele gasta hoje, mas teve uma derrota porque não conseguiu deixar no projeto a possibilidade de se criar um novo imposto para financiar a saúde. O programa está acabando rapidamente para os dois. Primeira coisa, tem que se criar um imposto específico para financiar a saúde ou basta administrar melhor os recursos que tem ou tem que fazer as duas coisas? Deputado combater a corrupção, administrar melhor os recursos, e eu sou radicalmente contra qualquer novo imposto. Deputado Jean. Concordo. Eu acho, por exemplo, que é gasto hoje em pagamento de juros e amortizações da dívida pública, por exemplo, poderia servir para financiar, custear
A saúde, por exemplo. É dinheiro da saúde que é drenado, por exemplo, para sustentar a dívida pública brasileira. Então, tem que realocar esses recursos, não tem que aumentar impostos. A presidente Dilma, ela ficou um pouco ali dizendo, olha, tem que apontar de onde os recursos virão. Nesse sentido, um imposto específico que se defende para a saúde blindado, não seria uma solução, deputado? Eu coloco um imposto específico e tiro de onde eu não deveria tirar. Nós temos hoje a DRU que vai dar 20% para a nossa presidenta, que tem feito um grande trabalho no país, para que ela possa também alocar recursos para a área da saúde. Além disso, a nossa... E a emenda 29 é aprovada. Os dois concordaram em alguma coisa aqui. A nossa tributação ela é regressiva, ela tributa muito mais consumo. De modo que a pessoa rica, quando vai comprar um pacote de macarrão, paga o mesmo imposto que o mendigo da rua que está pedindo esmola. Portanto, a gente precisa enfrentar isso. Fazer uma justiça tributária, fiscal nesse país, não aumentar impostos. Eu queria agradecer muito ao deputado Jean Willis pela presença, já deu uma entrevista muito boa, veio aqui ao Tema Quente pela primeira vez, espero contar com o senhor novamente. O deputado Lincoln Portela também está convidado a voltar, Obrigado. É um colega de televisão, fala muito bem, está preparado aqui para o debate. Queria agradecer aos dois, dar boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Pedir desculpa aos telespectadores pelas falhas, aí a gente tenta fazer o melhor possível, o melhor debate possível, mas você pode ver lá no site nosso também, o programa está lá no redetv.com.br/tema quente. E o programa chegando ao fim tem uma imagem do dia que mostra uma refinaria de petróleo em chamas na cidade de Homs, na Síria. A agência estatal de notícia está responsabilizando um grupo supostamente terrorista pela explosão, né? Segundo a informação que é oficial, né, de uma agência oficial, tem que se checar com outras fontes independentes, seria mais um protesto contra o presidente Bashar al-Assad, que está reprimindo muita gente na Síria. Amanhã tem Tema Quente com a Amanda Klein lá de São Paulo. Eu agradeço muito a sua audiência. Boa noite.